Bom dia, alunos do nono ano. Nós vamos dar continuidade ao segundo semestre. A nossa semana de estudos é de 8 a 10 de junho. Percebam que é uma semana mais curta, porque nós temos um feriado na quinta-feira. Bom, vocês vão aprender no segundo semestre algumas figuras de linguagem. No decorrer do bimestre, do semestre, do ano letivo, vocês vão ver várias figuras, mas de início agora vocês vão aprender 4 figuras de linguagem. Então vamos iniciar. Vamos para as orientações. Vocês vão assistir atentamente ao vídeo e no caderno de língua portuguesa vocês vão desenvolver os exercícios propostos, tá? Esses exercícios são as respostas dos exercícios das atividades que vocês têm. Não é necessário copiar o conteúdo no caderno, porque vocês já têm ele no livro didático. Então, eu quero que vocês fiquem com livros em mãos. Vocês vão já abrir o livro de português na página 76 e nós vamos utilizar o livro até a página 79. Depois de feito a atividade, vocês terem respondido os exercícios, vocês vão tirar foto e vão enviar para a professora. Então, figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos de estilo, de beleza, utilizados na linguagem oral e escrita que aumentam a expressividade da mensagem. Os recursos estilísticos podem ser de ordem sintática, sonora ou de sentido. E o autor utiliza para expressar com elegância, arte ou estilo. Então, as figuras de linguagem, ou ela pode ter ordem de sintática, de escrita, de som ou de sentido. E elas são usadas para quê? Para expressar a arte, ou ser mais elegante na hora da gente se pronunciar, ou mostrar o nosso estilo, tá? Então, de acordo com o livro didático, vocês estudarão 4 figuras, que são a prosopopeia, a hipérbole, a onomatopeia e a antítese. Então, vamos para a prosopopeia. Pode ser chamada também de personificação. O que é a prosopopeia ou personificação? É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Então, vamos para um exemplo. Ó. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim, ele não olha. Quem olha é o ser humano. Então, olha aí, atribuição de qualidades e sentimentos humanos. Mais um exemplo. Olhem a tirinha. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele que tá me olhando. Então, olha ali, a personificação é expressa na última parte do quadrinho, onde o Zé Lelé afirma que o espelho está olhando ele. Assim, utilizou-se uma característica dos seres humanos de olhar em um ser inanimado, que é o espelho. Né? Então, a prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Vamos então para a hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Então, a gente exagera de maneira intencional, ou seja, de propósito. Então, quase morri de estudar. Esse morri é um exagero de propósito, né? Para falar que eu estudei muito. Vamos para outro exemplo aqui, uma música extremamente antiga. Então, tem uma criança, eu acho, cantando, uma pessoa, né? Aí, olha a cara de empolgação de quem está ouvindo. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Então, a expressão morrendo de inveja é uma hipérbole. É um exagero intencional. Ninguém está morrendo de inveja, né? Dessa música. Onomatopeia. Onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Então, quando a gente imita um som, isso é chamado, essa figura de linguagem é chamada de onomatopeia. Não aguento o tic-tac desse relógio. Olha lá, tic-tac. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Blá, blá. Então, olha aqui, mais uma onomatopeia, né? No caso, 2 figuras. No primeiro e último quadrinhos, temos o uso da onomatopeia com bum, bum, bum e buá, buá. O primeiro expressa o som do tambor, o segundo o choro do Cebolinha.
E vamos então para a antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Então, termos com sentidos opostos. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Olha lá, termos opostos, que é guerra e paz. Vamos para um outro exemplo. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o menos 1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? O uso da antítese, expressa pelos termos que têm sentidos opostos, positivo, negativo, mal, bem, guerra, paz, tá? Então, antítese, sentidos opostos. E depois da explicação, que vocês não precisam copiar porque vocês têm no livro, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade, né, para deixar o caderno organizado. Vocês vão responder os exercícios de 1 até 8 da reflexão sobre o uso da língua, páginas 76, 77 e 78. Então, agora eu quero que vocês estejam com o livro em mãos. Todos na página 76. A professora não colocou a imagem aí, porque o livro da professora tem respostas. Então, vocês vão na página 76, depois de lido o texto e observado as folhas, percebam que tem as explicações das figuras que eu acabei de passar para vocês. Vocês vão responder a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou com vocês explicar uma por uma. 1. Nos versos do poema ocorre a personificação de seres da natureza. Quais são elas? Então, depois de lido o texto, vocês vão achar qual é a personificação aí. Lembrando do que significa personificação. 2. De acordo com o texto, podemos atribuir sabedoria a elementos da natureza? Sim ou não? Então, vocês vão interpretar o texto e vão confirmar com o verso do próprio poema. 3. Leia apenas o último verso de cada estrofe. O último verso de cada estrofe, tá? Leram o último verso? O que podemos concluir sobre a condição do eu poético com base nesses versos? Então, primeiro vocês vão ter que ler. 4. Releia essa estrofe. Releram a estrofe? A. O que você entende por o rio logo amargou? Rio amarga? O rio ficou o quê? Amargurado. O rio ficou o quê? B. Nessa estrofe, o verbo amargar foi empregado no sentido de amargurar, de entristecer. A amargura e a tristeza são qualidades comuns de atribuirmos ao substantivo rio? Sim ou não? Exercício 5. Na estrofe a seguir, nota-se certo exagero nas palavras do eu poético. Escreva o verso em que aparece esse exagero. Então, percebam aí uma estrofe, vocês vão achar o verso que aparece o exagero e vocês vão copiar. Página 78, exercício 6. Qual pode ter sido a intenção do poeta ao usar essa hipérbole? O que é a hipérbole mesmo? Então, vocês vão explicar. É exagero do quê? Observe esta estrofe. Observaram? Para você, o que lembra a expressão zastras? Para você, então, essa é pessoal. Com que objetivo o poeta pode ter usado essa expressão na estrofe? Essa é pessoal também. E C, podemos afirmar que a expressão zastras é uma onomatopeia? Sim ou não? É o som de alguma coisa? Por quê? E 8, agora releia os versos a seguir extraídos da canção Amor Maior. Quais expressões desses versos estão em oposição? Se as expressões indicadas com relação à questão anterior fossem empregadas isoladamente, em contextos diferentes, expressariam oposição? Sim ou não? Então, vocês vão responder os exercícios. Para isso, vocês têm que fazer a leitura do texto, que está na página 76 e 77, que é esse poema, tá? Lira do amor romântico ou a eterna repetição. Se ficou alguma dúvida do conteúdo ou dos exercícios, estou disponível no WhatsApp da sala e vocês podem entrar em contato com a professora, tá? Beijo a todos, ótima semana!